Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente do lugar em que nos encontramos. Este é o dia que nos deu o Senhor e estamos mais uma vez aqui, agradecidos, para continuarmos com o nosso estudo como nós prometemos. Para começar, vamos pedir a orientação de Deus, por isso inclinemos as nossas cabeças, orando ao Senhor. Santíssimo Pai, Celeste, Tu que criaste todo o universo e todos os seres que neles existem, e o fizeste, ó Deus, para a sua honra e glória, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te somos gratos por esse dia, pela vida e por esta oportunidade que nos dá de estarmos reunidos mais uma vez neste lugar. Apesar do contexto que nos cerca, o Senhor tem sido o nosso pastor, e por isso nada nos tem faltado. A Ti, ó Deus, queremos entregar as nossas vidas. Queremos também solicitar o perdão das nossas fraquezas e o amor que vem de Ti, para que em nós produza atos agradáveis à Tua vista. Estamos aqui e queremos entender qual seja a Tua boa e agradável vontade. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, nos orientando no caminho em que devemos andar. Por isso nós entregamos todos os planos que temos nas Tuas mãos, para que o Senhor soberano seja o guia. Não nos esquecemos de entregar a situação que vivemos no país e no mundo nas Tuas mãos, para que o Senhor tenha compaixão de nós, poupa a nossa vida, pois temos a certeza que o Senhor perdoou os nossos pecados e por isso nos poupará do mal que o pecado pode produzir. Isto pedimos, esperando que abras as nossas mentes e compreendamos o que o Senhor quer falar para nós esta tarde, esta noite ou esta manhã. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós prometemos falar um bocadinho sobre a ética do bom viver. E prometemos fazer isso porque, olhando ao nosso redor, ouvindo o clamor de pessoas, principalmente de pais, e também daqueles que têm responsabilidades de decidir sobre a vida no país, nós reconhecemos que vivemos momentos muito difíceis do ponto de vista de relações e interações. Cada um de nós tem que reconhecer a maneira como se comporta
se realmente contribui ou não para o bem-estar de todos, contribui ou não para a paz que queremos e também para o desenvolvimento. Por isso trouxemos este assunto da ética que precisamos para o bom viver. E vamos basear esse nosso estudo no texto que encontramos em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 21, mas eu vou ler apenas do versículo 8 até 21. E diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Querendo com isso dizer que não terás outros deuses diante de mim. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do Senhor, dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás neste dia nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu descansas. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que dá o Senhor a Deus, teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Palavras do Senhor. De recordar que este texto não é original. Não é original no sentido de que os 10 mandamentos foram dados antes. E por isso encontramos-los em Êxodo, capítulo 20. Aqui, o que está acontecendo é a recapitulação desses mandamentos. É de facto uma espécie de exame para que Moisés se aperceba que o povo não se esqueceu, que o povo continua a pensar nesses mandamentos como o caminho que os deve guiar, como as regras que eles devem observar nas suas relações, na sua interação que não se limita só às pessoas à nossa volta, mas também inclui a presença de Deus. Por isso mesmo, esses mandamentos estão divididos
em 2 capítulos. O primeiro diz respeito à nossa relação com Deus. Esses 4 mandamentos. Não ter outros deuses diante do Senhor. Não ter alguma imagem, alguma estátua, alguma coisa a idolatrar realmente a pessoa de Deus. Não citar o nome de Deus. E, se possível, não mesmo citar o nome de Deus. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas e aludimos ao nome de Deus para que o mundo, no que fizemos, embora falso, é pecado, é um mal. E finalmente, esse Deus deve ser reconhecido. Nós devemos ter tempo para Ele, para conversar com Ele. Por isso mesmo Ele citou o dia que lhe dedicarmos, o dia em que nós colocamos de lado, buscarmos uma conversa sincera e franca com Deus. Este é o nosso sábado. E os outros 6 mandamentos dizem respeito à nossa relação com o nosso próximo. Os homens, as mulheres, as crianças e os adultos. Para uma boa convivência. Para um bem-estar entre nós. Por isso, nós como cristãos, ao falarmos da ética, e de facto a ética é a arte de saber viver em comunhão com os outros, nós buscamos este texto como base. E não há dúvidas que, se observarem bem, até mesmo as constituições que existem no mundo, cuja finalidade é servir o povo, é proteger o povo, é criar harmonia e o bem-estar entre as pessoas, violando aqui e acolá, tem como base nas boas práticas, e muitas dessas boas práticas inspiradas por esse texto antiquíssimo, mas sempre presente e sempre atual na nossa vida. Por isso, começamos com essas considerações bíblicas sobre o bem viver e o bem proceder nas nossas relações com o nosso próximo, porque é isto que nos falta em Angola e no mundo, especialmente quando reconhecemos que esta catástrofe da Covid-19 veio realmente mostrar como nós vivemos e nos enganamos muitas vezes uns aos outros, criando realmente um ambiente mais inseguro em vez de um ambiente seguro. Por isso a ética é uma disciplina da vida, é uma disciplina única de orientação para as sociedades viáveis, quer dizer, aquelas sociedades que realmente são aceitáveis. E por isso, ao começarmos com esse texto, o que nós queríamos é realmente o que diz a Bíblia. E podemos reconhecer que a Bíblia diz muito, porque este é apenas o começo. A Bíblia começou de Gênesis e vai até Apocalipse. Há muita coisa que nós devemos aprender sobre a vida. Mas aqui nós queremos selecionar algumas passagens que elucidam a preocupação de Deus para com as sociedades ajustadas e humanizadas. São Mateus 7,12 diz que, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o ou fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aquilo que eu quero que os outros me façam,
eu também devo fazer aos outros. Não quero morrer prematuramente, então não devo matar. Não quero ser enganado, não engano. Não quero ser prejudicado, não prejudico. Por isso, a ética impõe a necessidade de sermos justos, honestos, para conosco e também para com o próximo. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não te deixe. Eu penso que o viver é um desafio. E é um desafio no sentido de vencermos o mal e nos apegarmos ao bem. Porque o mal fica, mas o mal destrói a realidade que nós vivemos. Para que entre ti não haja, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, e assim emprestarás a muitas nações, mas elas não te dominarão, ou não dominarão sobre ti. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 4 a 6. Por isso, caríssimos irmãos, a Bíblia ainda continua a dizer que a ninguém torneis o mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens, mulheres e crianças e adultos. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens, mulheres, crianças e adultos. Buscai ter essa paz, essa consciência limpa. Romanos 12, 17 e 18. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu gosto deste texto, e às vezes chamo esse texto o texto da igualdade, e o texto da verdadeira imitação de Jesus Cristo. Precisamos de imitar Jesus Cristo naquilo que Ele fez para a nossa salvação. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o mestre. Isto nós encontramos em São Lucas 6, 36 e também o anterior 35 e o versículo 40. Agora, o que é mesmo a ética? O que é mesmo a ética? Por isso, nós dissemos que a ética é a disciplina, é a ciência ou filosofia que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar esta finalidade, preconizando juízos de valor que permitem distinguir o bem e o mal. Além de ser ciência, é realmente uma forma, uma arte de viver, uma maneira de viver, em que, ao aplicarmos os valores, ao aplicarmos
essa sapiência que nos vem desse conhecimento ético, das suas normas, nós preferimos fazer o bem e rejeitar o mal. Por isso, a ética é o conjunto de princípios morais através do qual o indivíduo se guia, se rege e conduz a sua conduta pessoal ou também profissional. Isto é, o código de conduta, o chamado código deontológico, isto é, o código dos deveres. Os deveres que nós temos perante Deus e também perante a sociedade. Esses deveres formam realmente o nosso código moral, ou ainda o conjunto de costumes que devem realmente valorizar a nossa vida e também intermediar as nossas relações com os outros. Segundo uma organização chamada Global Ethic, para ele, a ética é a ciência filosófica da vida que tem por objetivo um processo de transformação que ocorre através da educação com a finalidade de adquirir resultados positivos para a sociedade, produzindo cidadãos equipados com valores e sentido de responsabilidade que os tornam cidadãos, líderes, trabalhadores, chefes de famílias, membros de famílias, de instituições, consequentes, honestos, íntegros, que significa irrepreensíveis. Para este consórcio, a Global Ethic, a ética é um fator essencial, é necessário no processo de socialização. E aqui socialização significa o processo de educarmos-nos a sermos pessoas, a sermos homens, a sermos humanos. Por isso, socialização é humanização. Sendo por isso um processo dinâmico, uma ética em ação que deve ser posta em prática, permeando o nosso dia a dia de relações e também transformações ou transações sociais. Agora, como é que se desenvolveu a ética? A ética é ensinada na família primeiro. Eu penso que ao nascermos e ao crescermos, ao começarmos a dar conta da vida, a nossa mãe e o nosso pai começam já a nos ensinar os bons hábitos, aquilo que devemos fazer. Os pais começam logo a dizer, isso é bom, e por isso quando fazemos, nós somos elogiados, incentivados, animados a continuar a fazer as boas coisas, e somos gratificados por isso, e também eles começam logo a dizer, isto não é bom, não deve ser feito, reprovando por isso essas coisas, pedindo encarecidamente que nós não devemos fazê-las. Por isso, esta ética, esta forma, essa deontologia, esta responsabilidade dos nossos deveres e daquilo que nós não devemos fazer e que começa em casa, deve ser desenvolvida nas instituições acadêmicas, religiosas, culturais, desportivas, políticas e também associações de negócios, por ser uma preocupação das sociedades interessadas em promover comunidades com caráter. Quer dizer, educação. A ética, por isso, é um ideal, é alguma coisa que nós queremos e temos de alcançar no processo desta socialização, tornar os homens humanos. E é uma necessidade urgente em Angola, nas nossas casas, na nossa sociedade. Porque hoje nós temos mães que estão a lutar, a chorar,
porque não conseguem mais controlar os seus filhos. Foram ultrapassados no tempo, perderam a autoridade sobre seus filhos. E esses filhos não trazem só dor à família, aos pais, mas realmente desestabilizam toda a sociedade, criando insegurança, trazendo dor, morte, luto, sofrimento, inclusive atrapalhando a ordem, que é o ideal de uma sociedade ajustada. As nossas sociedades reclamam pela formação de uma liderança com caráter aceitável, digna de confiança e cheia de integridade e competência. E aqui líder é todo indivíduo que foi responsabilizado a fazer alguma coisa e a fazê-la bem. Nós não podemos só olhar a liderança no sentido que estão no topo das organizações, das instituições, mas também devemos entender a liderança como a capacidade de fazer com que um trabalho planificado possa ter resultados, porque a pessoa a quem foi responsabilizado teve a capacidade de delegar, teve a capacidade de controlar e teve a capacidade de avaliar os resultados que foram positivos e feitos pelo conjunto de pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. Este é líder. Tem o trabalho feito que lhe foi encomendado, é realmente líder. E por isso os bons líderes, as pessoas que nós procuramos, devem ser essas pessoas dignas de confiança, cheias de integridade. Integridade significa que aquilo que eu digo com a boca também se reflete nos atos que eu faço. Por isso, não falo só com a boca, mas também aquilo que digo é o que eu faço. E a competência e a capacidade de saber fazer o que nos é recomendado ou nos é pedido a fazer. Por isso, como processo transformativo, a ética tem por alvo mudar o nosso comportamento ou controlar o nosso comportamento através da transferência colaborativa de valores de Cristo para nós, dos nossos líderes para nós, seguidores. Processo este que se baseia na educação, que é realmente a transferência de bons valores para os nossos educandos, ou eles imitando aquilo que os seus líderes, que lhes são modelos éticos, modelos honestos, realmente espelham. E que, trazido no conjunto de interações da nossa sociedade, desenvolve uma sociedade aprovada, que realmente é ideal. Por isso, nas escolas, nas universidades, nas igrejas e outros lugares culturais e de lazer, nós devemos criar espaços para partilharmos esses valores éticos que ensinam a justiça, o respeito, a inclusão, o acesso às oportunidades, esse acesso igual, e também deve cultivar nos homens e mulheres o verdadeiro ser cidadão, mas acima de tudo cidadão responsável. O verdadeiro ser cristão, mas acima de tudo cristão responsável, credível, que deve ser seguido. Eu vou terminar falando um bocadinho sobre a importância da ética como sistema de valores orientadores. Depois vamos continuar em ver outros aspectos que dizem respeito à ética. A ética é importante porque a humanidade está em busca de uma sociedade cada vez mais normativa, mais responsável, mais solidária, mais social.
Por isso, uma sociedade verdadeiramente humanizada. Já o afirmamos ser a ética uma preocupação hoje, pois se pensa que só uma sociedade eticamente bem formatada, bem estruturada, pode alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, como foi preconizado pela Unesco. A ética eleva e reforça a reputação individual, institucional e também da sociedade em geral. As sociedades são avaliadas pelo seu nível ético, pelo conjunto de valores que possuem. Uma sociedade atraente, onde a visita pode chegar e depois de sair é capaz de dizer: a sociedade que visitei é mais segura do que a minha. O povo é mais humano do que a minha própria sociedade. O povo é mais responsável. As suas instituições são fiáveis. Eu penso que essa é uma sociedade que realmente nós buscamos, onde as responsabilidades conferidas são realizadas de acordo com as expectativas, de acordo com os termos de referência. E nesse tipo de sociedade, na realidade, se desenvolvem competências e também o respeito do desempenho, eficiência e eficácia das atividades. A ética, por isso, confere aos membros das sociedades padrões, instrumentos, recursos para pensar e agir de acordo com os valores socialmente aceitáveis. Por isso, a ética torna-se instrumental para os fazedores de opinião, decisores políticos, cientistas, profissionais, empresários, operários, militares, paramilitares e associações, até mesmo pastores, diáconos, catequistas da igreja, precisam de agir com valores éticos, valores morais aceitáveis. E, assim fazendo, serem seguidos com confiança. E também transferir essa qualidade aos seus seguidores. Por isso a ética exige de cada um fazer que é bom, correto, e proceder com responsabilidade para o benefício pleno da vida, para a ordem e justiça e convivência harmoniosa da sociedade. Uma sociedade ajustada, sustentável, diferentes setores da vida, das suas diferentes gerações, para as quais a sociedade existe e existirá. Caríssimos irmãos, eu os digo, provavelmente, mas os valores bíblicos, os valores morais da Bíblia nunca terão fim. Não sou eu que digo. Foi realmente Jesus que disse que eu não vim para tirar um único tio. Pelo contrário, cumprir tudo o que os profetas disseram. E, de facto, a palavra de Deus continuará a ter o seu valor em moldar o caráter humano de formas que não pode ser outro tipo de filosofias. Por isso, a ética cristã, a ética religiosa, tem o seu papel na sociedade. Por isso é que nós estamos aqui a evocá-la, para que, por favor, olhem para ela, olhem para a beleza que introduz. Perdoar, inclusive, os nossos inimigos, convencê-los com o nosso caráter, com a nossa maneira de ser, para que se transformem também. Amá-los, porque às vezes o mal que fazem é porque não são amados.
Eu gostaria de terminar aqui e na próxima vez nós vamos ver como é que a ética é necessária até mesmo no mundo globalizado. E também depois veremos os tipos de ética que nós temos. Mas a importância mesmo desta apresentação é que nós precisamos de valores morais, de procedermos com uma certa etiqueta que realmente nos mostra que nós somos humanos, que nós somos indivíduos que contribuem para a harmonia social. Eu gostaria de parar por aqui e por isso, se houver alguém que quer comentar ou fazer uma clarificação ou mesmo uma dúvida que queira apresentar para que nós o ajudemos, eu acho que esta é a oportunidade. Vamos dar uns 5 ou 15 minutos e depois nós terminamos, voltando outra vez na próxima quarta-feira para esse estudo, mas no domingo nós continuaremos a ter a nossa sessão de culto. Eu estou aguardando um pouco para ver se de facto há alguém que queira fazer uma pergunta. E, por isso, os minutos que demos vão realmente servir para aguardarmos se de facto há alguém que quer intervir. Mas é importante dizer que o que estamos a fazer reflete a preocupação que nós sentimos como igreja para com a sociedade em que nós vivemos e operamos. E a responsabilidade de influenciar essa sociedade para o bem é de todos nós, é de todas as instituições. Por isso, não haverá justiça, não haverá solidariedade, não haverá amor ao próximo, não teremos uma sociedade segura se de facto não desenvolvermos valores que podem desenvolver esta qualidade de homem, de mulher que nós queremos para a sociedade angolana. Homens e mulheres que dão bom testemunho. E assim fazendo, eu sei que muitas coisas serão viabilizadas. Até mesmo aqueles que querem investir em Angola, certamente virão, porque o povo angolano tem caráter, é fiável, e por isso assegura um ambiente favorável para existir e realizar negócios. Ninguém virá a Angola sabendo que há espertos que a qualquer momento realmente se apoderam do esforço dos outros, deixando estes sem o fruto do seu trabalho. Desenvolvamos uma deontologia responsável. Uma maneira de ser fiável e que nos torna cada vez mais atraentes para os outros e mais amigável para
a convivência em que nós queremos nos inserir. Eu estou certo que ninguém está a fazer perguntas e talvez por isso nós poderemos encerrar. Mas estou sendo chamado a atenção que há alguém que realmente fez uma pergunta. Talvez eu não tenha aqui, mas vou pedir se essa pergunta chega. Boa tarde, Sua Reverendíssima. Gostaria que falasse um pouco da ética e a quebra de segredo de confidencialidade. Muitas organizações têm aquilo que se chama o Código de Conduta. E neste Código de Conduta nós encontramos todos os princípios que os trabalhadores devem conhecer, como é que devem proceder. E muitas vezes nesse Código de Conduta nós encontramos algumas regras, uma das quais é de que deve haver aquilo que nós chamamos segredo profissional, deve haver o cuidado de não partilharmos assuntos importantes que pertencem à instituição com quaisquer pessoas, especialmente aquelas pessoas que não fazem parte da instituição. E esse segredo profissional realmente é o que desenvolve a confiança que a instituição tem pelas pessoas, e porque esses assuntos, essa história da instituição é realmente a vida da instituição e por isso não deve ser passada a outras pessoas. Pode criar destabilização ou desestabilização da instituição e levar até a perda do emprego, ao mau funcionamento da instituição. Por isso, esse Código de Conduta tem realmente por finalidade fazer com que os membros desta comunidade, os membros desta instituição, os que trabalham nesta organização, sejam responsáveis por cuidar pela vida, identidade e personalidade da instituição. Por isso devem guardar segredos. Há coisas que devem partilhar sobre a instituição, mas há coisas que não devem partilhar. É só para a instituição e é só para aqueles que realmente conhecem. O segredo da confiabilidade ocorre também quando, por exemplo, nós participamos numa reunião sobre um determinado assunto. E nós precisamos que sejamos eleitos como porta-vozes para sabermos exatamente o que é que vamos comunicar. Fora disso, ninguém está autorizado a partilhar o que aconteceu nesta reunião. E também está ligado à preservação da personalidade do outro. O facto de que nós conhecemos a vida da pessoa, o que aconteceu com a pessoa, não nos dá o direito de andarmos por aí a partilhar com outras pessoas o que sabemos a respeito de outras pessoas. Por isso mesmo é que nós ouvimos aqui no princípio, os princípios bíblicos, que aquilo que for bom para si é o que você também deve fazer para os outros. Se a difamação é um desejo que você realmente quer para a sua vida, então podemos dizer que, bom, esse é o seu caráter e pode andar aí, mas não é alguma coisa que agrada aos outros.
Por isso, se você não quer a sua vida difamada, não difame a vida dos outros. Se você é um bom cidadão, então conheça as leis do teu país e cumpra com essas leis. Mesmo para um país como o nosso, nós temos segredos profissionais que não devem ser partilhados com alguém que não é do país, para a integridade, segurança do nosso país. Por isso, isto é que eu entendo ser realmente o segredo de confidencialidade. E por outro lado, quer dizer, as pessoas a quem nós confidenciamos alguma coisa devem ser pessoas com integridade. Pessoas que sabem como guardar e tratar este assunto que receberam. Por isso não partilhá-lo como eles gostariam que assim fosse. A ética é um princípio que todo bom cidadão devia ter, principalmente os cristãos. Não só. E na verdade, os cristãos deviam ser a vanguarda, porque, inclusive, as Escrituras Sagradas dizem que vós, os cristãos, sois o sal da terra e sois a luz do mundo. É uma grande responsabilidade que o cristão tem. A luz torna as coisas claras, ilumina o caminho. Quem anda na luz não se perde. E o sal torna a comida agradável. Mas se também é muito, o sal destrói a comida. E se a luz é intensa demais, também as pessoas não conseguem ver. Por isso, deve haver moderação, deve haver uma maneira, uma norma, uma lei que permite realmente nós luzirmos como a luz e darmos sabor à harmonia, à convivência, como o sal o faz para a comida. Talvez esta é a verdade que torna os cristãos mais responsáveis em trabalhar e promover sociedades mais justas. Quer dizer que a nossa responsabilidade é maior para realmente formatarmos sociedades justas, sociedades harmoniosas, sociedades pacíficas, sociedades onde há esta fiabilidade. Muito obrigada, Sua Reverendíssima, pelo tema tão importante e abrangente e excelentemente explanado. Deus continua abençoado, mas o que é que realmente, mais uma vez, gratidão. Maria Capindiça, muito obrigado por nos seguirem. Nós também estamos a fazer isso para que os irmãos que estão a nos seguir realmente assumam também essa responsabilidade de desenvolver uma ética social que venha melhorar um bocadinho a situação do nosso país, para que nos bairros onde nós estamos realmente não haja os níveis de crimes que nós assistimos, e são crimes feitos por filhos que saem da nossa casa, por filhos que nós vemos a crescer, e que a sociedade inteira se mobilize para acabar com isso. Dois aspectos são importantes a serem feitos. A educação, por isso a sociedade tem que encontrar formas e sistemas para poder desenvolver uma educação que promove uma sociedade mais eticamente preparada. Isto quer dizer que temos que usar os nossos recursos para construir mais escolas, mas, acima de tudo, preparar bons professores, capazes de poderem transmitir esses valores éticos, morais, além mesmo das capacidades profissionais. Porque
o valor de um profissional está também no conjunto dos seus valores morais com que ele realiza as suas atividades. Por isso é que nós dissemos que a ética diz respeito a todos, fazedores de opinião, decisores políticos, cientistas, profissionais, empresários, operários, militares, paramilitares, membros de associações, presidentes de repúblicas, ministros, pastores, bispos, todos estão aí colocados na posição de líderes para transmitir realmente esses valores éticos, morais, para que sejam imitados pelos seus seguidores em busca de uma sociedade ajustada. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam hoje e esperamos que na próxima quarta-feira continuaremos com esta lição. O nosso objetivo é realmente trabalhar para uma Angola que nós amamos, uma Angola transformada, uma Angola respeitada, mas acima de tudo desejada por todos aqueles que quiserem vir e investir neste país os seus bens e também o seu conhecimento e tirarem daqui aquilo que justamente lhes pertence, ao mesmo tempo que deixam aqui aquilo que justamente nos pertence. Por isso, que Deus vos abençoe, que Deus nos acompanhe e, acima de tudo, nos proteja desta hecatombe, medida em que nós o enfrentamos e buscamos a vida para além desta hecatombe. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, por estes momentos, por tudo que o Senhor permitiu que nós fizéssemos e, acima de tudo, pudéssemos ouvir de Ti a Tua santa palavra, que nos responsabiliza como construtores de uma sociedade viável, uma sociedade responsável, em que nós assumimos sermos estes cidadãos, estes cristãos, estes trabalhadores, homens e mulheres, que devem escutar a Tua palavra e praticá-la nas suas relações do dia a dia, promovendo harmonia, justiça, equidade, isto é, igualdade de oportunidades, e também desenvolvendo uma sociedade que é agradável aos Teus olhos, te honra e glorifica. Muito obrigado, Deus, por todos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer parte deste encontro, que é um encontro contigo e entre nós, em busca desta sociedade que mais desejamos. Por isso, Santo Deus, nós colocamos Angola no Teu santo altar para ser abençoado, para ser transformado, pois nós nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos sermos transformados e sermos novas criaturas, pois acreditamos que Jesus, estando em nós, o passado já não conta. O que conta é realmente o hoje e amanhã. E queremos vivê-lo contigo, ó Pai, através do Teu Filho amado. Encha-nos do Teu poder, o poder do Espírito Santo, e continue conosco. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, com o nosso país e com o mundo,